Oi, tudo bem com você? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal, Rosângela Mendes Crochê. Para quem não me conhece, eu sou Rosângela e hoje nós vamos continuar fazendo essa linda bonequinha, gente. Tá muito linda, muito fofa mesmo. Olha só os detalhes dessa coisa linda, gente. Essa bonequinha Tiana, tá? Olha só os cachinhos dela, o lacinho. Eu vou te ensinar tudo direitinho no passo a passo, tá bom? Vou dar dicas também, tá bom? Então, olha só, a botinha tá muito linda, está imperdível a aulinha hoje. Então, não perde tempo e vamos lá fazer a nossa bonequinha. Vamos lá pro passo a passo? E agora nós vamos dar início à cabeça. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Já dei 2 voltas no meu dedo. Vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio, pego o segundo, trago. Aqui eu vou dar uma viradinha, pego o fio novamente, trazendo, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora a gente vai trabalhar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora eu vou puxar, puxo bem, vai ficar bem juntinho, tá? Então, aqui na primeira carreirinha temos 6 pontos baixos. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 2. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar o marcador, vou puxar mais um pouquinho aqui, pronto. E a carreirinha de número 2 vai ser uma carreirinha só de aumentos. Então, vou fazer outro ponto aqui no mesmo lugarzinho. Vou no próximo, faço novamente 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazendo. Eu tô chegando aqui no finalzinho. Esse aqui já é o último ponto. E agora finalizei a carreirinha de número 2. E agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador. Venho aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou marcar o meu primeiro ponto. E agora a gente está iniciando a carreirinha de número 3. E na carreirinha de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo um aumento, desse jeito. E agora nós vamos seguir essa sequência, um ponto baixo e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 3 e agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 4. Nessa carreirinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos, já fiz 2. E no próximo nós vamos fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. 2 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 4 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 5. Vou fazer aqui um ponto baixo, vou marcar o primeiro pontinho. E agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz os 3 pontinhos. Aqui no próximo vai ser o meu aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 5 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, vou marcar novamente.
E agora a gente vai fazer a carreirinha de número 6 e vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz 3, faço mais um, 4 e aqui no próximo um aumento. E agora eu vou seguir essa sequência, 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 6 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 7. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora a gente vai fazer 5 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já fiz 3, 4, 5 e aqui no próximo um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 7 e agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Agora a gente vai dar início à carreirinha de número 8. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador. E agora nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer um aumento. E agora nós vamos seguir essa sequência, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 8 e agora eu tenho 48 pontos baixos. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 9. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer dessa carreirinha de número 9 até a carreirinha de número 18. Vai ser somente ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Finalizei as minhas carreirinhas, fiz até a carreirinha de número 18, né? E permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? Agora, a gente vai colocar os olhinhos com trava e a gente vai colocar entre a carreirinha de número 14 e a 15, tá? Eu já até marquei aqui, ó, vai ser nessa carreirinha. Eu vou colocar o meu olhinho. O olhinho que eu tô utilizando é o de 10 milímetros, tá bom? Ó, coloquei o olhinho e vou colocar a travinha, tá? A gente aperta até encaixar, aperta até o final, tá bom? Então, você conta aí entre a 14 e a 15, você coloca o olhinho. Aqui eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos entre eles, tá bom? Entre um olhinho e outro, 8 pontos baixos. Venho com a minha travinha, coloco nessa posição e vou apertar até encaixar, gente, olha, até o finalzinho, tá? Então, aqui já tá os olhinhos colocado. Agora, a gente vai dar continuidade aqui à cabecinha, né? Então, a gente vai, ó, vamos aqui nesse primeiro ponto, vamos fazer um ponto baixo, vou marcar meu primeiro ponto e agora nós vamos dar início à carreirinha de número 19. E nessa carreirinha de número 19, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição.
Já fiz um ponto, vou no próximo. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Aqui no próximo eu vou fazer a diminuição. Então, aqui eu vou pegar só na alcinha da frente do ponto baixo, vou no próximo, pego novamente a alcinha da frente, vou fazer um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, a gente vai seguir essa sequência, 6 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 19 e agora eu tenho 42 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 20. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e já vou marcar o meu primeiro ponto. Nessa carreirinha nós vamos fazer, já fiz um ponto, né? Vamos pro próximo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. No próximo a gente vai fazer uma diminuição. E agora nós vamos seguir essa sequência, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 20 e agora eu tenho 36 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 21. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, coloco o marcador e agora já fiz um ponto, vou fazer mais outro ponto. 2, 3, 4, fiz 4 pontos. E agora eu vou fazer uma diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 21 e agora eu tenho 30 pontos baixos nessa carreirinha. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número 22. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou marcar o primeiro ponto. Já fiz um ponto, vou no próximo aqui, faço outro pontinho. 2 e 3 pontos baixos. E agora a gente vai fazer uma diminuição. E agora a gente vai seguir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 22 e agora eu tenho 24 pontos baixos nessa carreirinha. E agora nós vamos dar início à carreirinha de número 23. Vou nesse primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou marcar. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos. Já fiz aqui os 2 pontinhos. Agora eu vou fazer uma diminuição. Pegando só as alcinhas da frente do ponto baixo. E agora vamos seguir essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por 6 vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 23. E agora eu tenho 18 pontos baixos nessa carreirinha. E também, como você pode ver, já coloquei enchimento, a cabecinha já tá cheinha aqui, tá? E agora a gente vai dar início à carreirinha de número 24. Vou nesse primeiro ponto, afastar o enchimento primeiro, né, que tá no meio.
Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou marcar o primeiro ponto. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. Aí eu já fiz o ponto, agora eu vou fazer a diminuição. Desse jeito aqui, gente, olha. Então, a gente agora vai seguir essa sequência, um ponto baixo e uma diminuição. Vamos fazer isso por 6 vezes, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha, já volto com você. Finalizei a carreirinha de número 24 e agora eu tenho 12 pontos baixos nessa carreirinha. Agora eu vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou afastar aqui o enchimento primeiro, que tá no meio, gente. Ó, afasto aqui. E agora eu vou fazer um baixíssimo. Agora eu vou cortar o fio e vou deixar um tamanho bom para fazer a costura, tá? Vou puxar, puxo bem aqui, ó, para ficar bem presinho. Então aqui, ó. Então aqui a cabeça já tá prontinha e finalizada. E agora nós vamos fazer aqui o rostinho da nossa boneca. Vamos começar a bordar aqui o rostinho dela, né? Então, vamos iniciar com o fio branco. Já coloquei o fio branco na minha agulha. E vamos começar colocando aqui em cima qualquer pontinho, tá, gente? Você coloca aí você sai aqui, ó. Olha, nessa carreirinha aqui, acima do olhinho. Aí você escolhe um pontinho que tá bem no meio aqui do olhinho, tá? Eu vou passar, não vou puxar o fio todo. Agora eu venho no pontinho que tá aqui embaixo, ó, tem um pontinho aqui embaixo. Essa carreirinha que passa abaixo do olhinho. Coloco minha agulha aqui e vou sair aqui do outro lado, nesse pontinho que está aqui embaixo, no meio aqui do olhinho, tá? É a mesma carreirinha, olha, você vai observar aí que é a mesma carreirinha, tá? Vou passar aqui, ó, que eu puxo devagarinho. Olha aqui o enchimento querendo sair. Vou empurrar com a minha agulha o enchimento. Depois, se ele não entrar, eu corto o excesso com a tesoura. Mas tá entrando, gente, olha. Entrou, viu? Ficou lá dentro da cabecinha. Então, agora eu venho aqui na parte de cima, na carreirinha, na mesma carreirinha que eu passei aqui, ó. Vou passar aqui também, tá? No pontinho que tá bem no meio. Do mesmo jeito que eu fiz aqui desse lado. Pontinho que tá bem no meio do olhinho, vou colocar minha agulha e já vou sair aqui onde nós iniciamos, onde tem o fio, nesse mesmo ponto, sem pegar o fio branco, gente, tá? Tem que ser no mesmo pontinho, não pode pegar o fio branco, tá? Que eu vou puxar devagarinho, ajeito, dou uma puxadinha, tem que ficar bem esticadinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui, vou dar um nozinho aqui, pra ficar bem seguro e não soltar, né? Dou um nozinho, vou cortar o excesso aqui de fio. Agora, eu vou esconder dentro da cabecinha. Olha só, ficou bem escondido. Agora, nós vamos trocar o fio, vou colocar o fio preto na minha agulha. Já volto com você. Já coloquei o fio preto na minha agulha e agora vamos continuar aqui esse bordado. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó, de lado, qualquer pontinho aqui de lado, tá?
E vou sair aqui, olha, nesse pontinho aqui. Esse pontinho, olha, você pode ver que é o pontinho do lado onde eu passei o fio branco. Tá na mesma carreirinha, ó, pontinho do lado, tá? Vou passar, não vou puxar o fio todo, vou voltar aqui, o enchimento volta junto, olha, viu? Então, agora eu venho aqui e vou colocar minha agulha aqui nessa carreirinha aqui, que é a carreirinha em que eu coloquei o olhinho, tá? E entre a minha agulha e o olhinho vai ficar um ponto baixo aqui no meio, tá bom? Agora eu vou sair na carreirinha de cima, no ponto que tá acima. Ó, o enchimento quer sair, eu vou empurrar com a agulha. Então, sempre que o enchimento quiser sair, você empurra com a agulha. Ele volta para a cabecinha, tá? Volto aqui no mesmo ponto. Vou aqui, ó, sair na carreirinha de cima, mas sendo no pontinho do lado, o ponto que eu já passei. Vou passar o enchimento, vou voltar ele aqui. Agora eu volto aqui no mesmo ponto. E vou sair aqui em cima pra gente fazer a sobrancelha. Aqui, olha, eu puxei devagarinho, olha como ficou lindo. E aqui eu pulei uma, duas, três carreirinhas, tá? E saí no pontinho aqui, ó. Você vai alinhar o ponto com o olhinho, olha, ele tem que ficar assim, ó, tá? Esse ponto tem que ficar alinhado com o olhinho aqui. Então, aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou descer na carreirinha aqui de baixo. Eu desci um pontinho aqui, uma carreirinha de baixo. Pulando os 4, tá, gente? Agora eu venho aqui, vou sair aqui, ó, desse outro lado, a mesma carreirinha, ó. Você vai olhar, é a mesma carreirinha, tá? Vou passar aqui devagarinho. Olha aqui, ó, como ficou. O excesso de enchimento eu tiro. E o que está querendo sair, a gente empurra para baixo. Para ele ficar lá, né, na cabecinha. Pronto. Agora eu vou fazer do mesmo jeito, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos e vou descer, ó, uma carreirinha. Agora eu vou sair aqui na frente, aqui, ó, na frente aqui no olhinho, né, na frente dessa carreirinha onde eu passei o fio branco, tá? Então, vou aqui, olha como tá ficando. O enchimento quer sair, a gente empurra de volta, tá? Agora eu venho aqui, ó, vou colocar a minha agulha nesse ponto, entre a minha agulha e o olhinho vai ficar um pontinho aqui no meio, tá? E é a mesma carreirinha que eu coloquei o olhinho, a mesma carreirinha que eu passei aqui, ó, tá? Coloco minha agulha aqui, vou sair na carreirinha de cima. Passo aqui, ajeito com o enchimento, depois eu vou tirar aqui o excesso, para não ficar mostrando o enchimento, tá? Então, agora eu venho no mesmo ponto, vou sair, eu vou subir uma carreirinha novamente, saindo aqui do lado da outra que eu já passei. Agora eu volto aqui, ó, no mesmo ponto. E agora eu tenho que sair lá onde eu iniciei. Como tá muito longe a minha agulha pequenininha, eu vou sair aqui em cima, qualquer pontinho aqui na cabeça.
Olha, agora eu volto no mesmo ponto, gente, sem pegar o fio preto, tá? E agora sim eu vou sair aonde eu iniciei. Do lado do fio preto, sem pegar o fio. Vou passar aqui minha agulha. E agora a gente vai dar um nozinho para ficar bem seguro. Não tem perigo de soltar nada, né? E agora eu vou cortar o excesso de fio. Agora eu vou esconder dentro da cabecinha. E olha só que lindo que já tá aqui, olha. E esse fio branco, para ele não ficar levantando, você coloca um pouquinho de cola, só um pouquinho mesmo, tá? Você pode pegar até com a ponta da agulha aqui, ó. Pega a cola, passa aqui, coloca o fio em cima. Do mesmo jeito do outro lado, tá? Pro fio branco não ficar levantando, não ficar saindo do lugar, tá bom? Então agora nós vamos colocar essa mesma cor de fio aqui na nossa agulha pra gente fazer o narizinho, tá? O fio que a gente trabalhou a cabeça, né? Então, vou colocar aqui na agulha. Eu já coloquei. E agora vamos fazer o narizinho. Então, aqui eu vou fazer nessa carreirinha aqui, gente, olha. Essa carreirinha aqui, que passa abaixo do olhinho. Então, aqui eu vou fazer o narizinho. E eu vou fazer pegando em dois pontinhos. Que é o pontinho que tá aqui bem no meio. Você vai observar e vai olhar direitinho os pontos que estão bem no meio. Então, vou colocar minha agulha aqui de lado, em qualquer pontinho. Vou sair aqui. Saio nesse ponto, olha. Eu vou pegar em dois pontinhos. Eu vou passar aqui com cuidado para não trazer o enchimento. Ó, vou pegar dois. Vou passar. Você pode pegar em três também, tá? Dois, três. O importante é o narizinho ficar bem centralizado, bem no meio, tá bom? Vou passando. O enchimento tá vindo junto, vou ter que tirar aqui o enchimento, olha. Não fica legal com enchimento no meio, né, gente? Então, vou passando. O enchimento tá vindo junto, vou ter que tirar o excesso de enchimento, olha. Não tem jeito, tem que tirar. Depois eu ajeito com a tesoura, cortando, tá? Então aqui eu vou passar mais uma vez. E aqui já tá bom. Então, eu vou fazer assim, ó, com a minha agulha aqui, ó. Vou passar embaixo do nariz. Vou dar uma ajeitadinha aqui, ó. Agora eu vou passar, colocar aqui. Já vou sair onde eu iniciei aqui, ó. Aí a gente não puxa muito, tá? E aqui já tá pronto o narizinho dela. E pronto, agora eu vou dar um nozinho aqui. Dois nozinhos para ficar bem seguro. Agora eu vou cortar. E agora eu vou esconder essa ponta de fio.
E aqui já tá prontinho o rostinho, quase pronto, né? Vamos agora fazer a boquinha. Então, agora eu vou pegar um rosa pra fazer a boquinha. Você pode pegar qualquer tonalidade de rosa, pode ser vermelho também, tá? Pra fazer a boquinha. Então, vou pegar aqui. Já peguei o fio rosa, vou trabalhar esse rosinha claro que a gente fez a roupinha dela. Então, vai ser com esse rosa aqui, tá? Então, vou colocar aqui de lado, qualquer pontinho aqui na cabeça. E vou sair aqui, vou pular 3 carreirinhas após o narizinho, tá? Pulo 3. Vou colocar aqui, ó, vou sair nesse pontinho aqui. Puxo o fio aqui novamente, olha, e o enchimento voltou. Não tá mais saindo, né? Você ajeita aí, tá? Então, aqui eu vou fazer assim. Vou pegar... Olha, nesse ponto aqui. 1, 2, 3, 4... 4 a 5 pontos mais ou menos aqui. Porque tem uma diminuição aqui no meio. Tá? Aí você vai pegar mais ou menos assim, 4 a 5 pontos, tá bom? Então, vou passar minha agulha aqui. Passo. Venho novamente agora com minha agulha aqui e já vou sair onde eu iniciei. Olha, gente, vai ficar assim a boquinha dela. Agora, eu vou dar um nozinho. Deixa eu cortar aqui primeiro. Vou dar aqui um nozinho, dar 2 nozinhos pra ficar bem seguro, né? Corto. E agora eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Pronto, agora já tá prontinho e finalizado o rostinho da nossa bonequinha. Agora eu vou ajeitar aqui, porque a gente acaba amassando, né, na hora da bordado. Então aqui já tá prontinho e finalizado. Agora a gente vai reservar a cabecinha. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado da nossa linda bonequinha Tiana, tá muito linda, muito fofa, né? Então já deixa aquele joinha aqui pra mim, isso ajuda muito aqui no crescimento do canal, tá bom? E também deixa seu comentário, eu amo responder os comentários de vocês, tá bom? É isso e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!